Então hoje o cérebro comparativo ele se dói o tempo todo. Você fica querendo buscar coisas para ter reconhecimento externo. É por isso que vem um dos princípios da tirania da alta performance, né? Porque tu compara com um cara que tem um corpo perfeito, é editado, o cara que é bom. Aí tu compara com a vida do cara, que ele botou lá só coisa perfeita. E aí tu compara com aquela ilusão. A consciência humana é uma ilusão, né? Eu acho que o Usain Bolt correu aquilo ali sem obsessão, Michael Phelps nadou sem obsessão. Em alguns momentos a obsessão é necessária. O que eu não concordo é com a tirania da performance a vida inteira. Fala galera, meu nome é Milton, falo aqui do Psicotaco Podcast com meu amigo Michael. Fala, Michael. Salve, salve pessoal, muito prazer, eu me chamo Michael Oliveira, sou estudante de psicologia até o momento em que esse episódio está sendo gravado. E hoje, cara, a gente está aqui com um profissional excelente, ele tem formação em medicina do esporte, em medicina do esporte de educação física pela UFMA também, neurociência do comportamento, longevidade saudável, psiquiatria, médico do trabalho, foi legista por 15 anos, aí é um currículo extenso. Seja muito bem-vindo aqui, Valeu. Dr. Hugo Djalma. Valeu. É Michael, eu pensava que era Pablo. Não, eu sou o Michael, é ele Milton, o né? Só que aí Milton, aí tem o Michael, só que também me chama de Pablo. Ah, tá. Ele chama de Pablo. Galera chama de tudo aí. É um prazer estar aqui, galera. Quero contribuir com o máximo que puder e, inclusive, aprender coisas com vocês, né? A gente sempre tem coisa a acrescentar. Então vamos lá, vamos construir conhecimento junto aí. A gente está empolgado pelo episódio de hoje. Mas antes, a gente tem que dar a palavrinha dos patrocinadores, né? Esse episódio não seria possível se não fosse também o apoio da R-Laser Comunicação Visual, que está aqui com a gente, fazendo tudo isso acontecer. A R-Laser, que é especialista em acrílico e MDF, transforma sua ideia em realidade. E, assim, recomendação minha e do Pablo aqui do Psicotalk Podcast para você que está procurando uma empresa de qualidade, alguém que realmente tem a fidelidade do serviço e presta um serviço de excelência, contrate R-Laser Comunicação Visual, porque recomendação do Psicotalk Podcast. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, né? Então tem um presente do patrocinador pro nosso convidado de hoje. Que bom, rapaz, que bom. Aqui a lumináriazinha. Já a luminária aí. Massa, velho. Feita pela R-Laser. Caramba, liga aí, já dá pra de deixar no escritório bonitinho ali, ó, recordação do episódio aí que foi gravado de hoje, ó. Vem um carregadorzinho também. Massa, valeu, galera. Deixa até aqui assim. E se ficar melhor, já deixa fazer até as aí. consultas, já fica lá no escritóriozinho, decorando. Então é isso. A gente pode começar nosso episódio, então? Pode, senhores, pode. Fechou. Hoje o nosso episódio ele é sobre alta performance e comportamento, né? Alta performance e comportamento. E já puxando esse assunto de alta performance e comportamento, né? Eu tenho uma pergunta já que eu já queria comentar pra gente começar logo o nosso assunto aqui e a gente vai embora, né? Que aqui no Psicotalk o papo é descontraído. Eu queria te perguntar, doutor, quanto à questão do alto rendimento, né? Quando a gente fala de alto rendimento, o atleta, ele tá preocupado em se superar. E assim, no momento em que esse atleta, por exemplo, vou pegar um exemplo, alguém que é um atleta de fisiculturismo, por exemplo. O cara vai lá, ele faz uma preparação gigantesca e aí no final, na reta final, ele tem que puxar água, ele tem que saber reduzir o sódio e fazer toda uma construção. Chega um momento em que aquilo não se torna mais por saúde, onde ele começa a cruzar uma certa linha. Já, né? E aí ele começa a cruzar uma certa linha onde ele passa e... Essa linha ele passou faz tempo. E aí, olha, exatamente ele falando. E aí aquilo... Passou assim daquela como linha. Corredores muito, não é? Exatamente. Torna-se até prejudicial. A minha pergunta é, a partir de quando essa linha ela é ultrapassada para que aí o profissional pare e perceba de que aquilo já não é mais por saúde, mas sim pela própria vontade de se auto-superar o tempo inteiro? Primeiro que nunca é por saúde, tá? Esquece. Desde o começo? Esse não é o sistema motivacional de quem é atleta. Eles não buscam saúde. Eles buscam alto rendimento naquilo que ele tem que fazer. Não existe uma linha. Obviamente, onde é que está o risco da saúde? Porque são vários parâmetros. Grau de hidratação, uso de anabólicos, sobrecarga ventricular, né? O cara que faz muita atividade física, aumento de massa muscular, ingesta calórica muito errada. Então, são vários parâmetros que ele pode usar ali que está errando. Mas vamos considerar que o prejuízo se dá quando ele não tem nenhum monitoramento. Já começou, ele já está no escuro. Eu mesmo, quando o paciente que já não fez exame há uns 2 meses, já estou no escuro. Eu preciso saber como é que você está. A minha responsabilidade é de proteger do ponto de vista biológico, do ponto de vista clínico, né? Então, assim, todos os esportes que tu for considerar na Olimpíadas, alto rendimento, passam da linha da saúde. Exceto o xadrez, né? Que cara, não sei se tem xadrez, competição de xadrez, mas todos que você fazer, Ironman,
O cara que na musculação, no fisiculturismo a gente tem essa aversão por causa do que chama atenção o corpo. Mas todos usam anabólico. O ciclista, você assistiu o Ícaros? Assiste no Netflix. Eles usam anabólicos para alto rendimento no ciclismo, natação, cara usa, todos eles usam. Tu acha que os caras da corrida não usam? Todos eles usam. Só que o problema é que como o doping tá cada vez mais apertando, fica cada vez mais difícil. Mas sempre usaram. Entendeu? Então a gente pensa que é musculação. Quais são os esportes que mais lesionam? Futebol. O que mais pega lesão de joelho é futebol, não é nenhum fisiculturismo, né? Então você vai ter vários esportes assim que submetem a outros riscos, mas ele não causa problema porque ele não causa nenhuma comparação com o outro. Se tivesse um bem que ciclista, e nada me ofende, mas se tivesse um fisiculturista de 130 quilos, me ofende de alguma maneira, porque nós que somos da nossa natureza é ser másculo, e ver um homem mais másculo que nós, a gente sente isso. É inconsciente, né? Mas a comparação é inevitável. Quer ver uma coisa? Uma vez me perguntaram, até no podcast, que estavam proibindo, o CRM proibindo usar anabólicos para fins de estética. Aí, como se fosse ser belo fosse pecado, né? E você pode fazer manipulações de massa em cirurgia plástica, cirurgias assim, expõe o paciente a risco de embolia, uma anestesia e sabe, cortes, infecções, tudo ali. Pra estética. Mas se usar uma oxandrolona era crime, entendeu? Então você vê que não tem sentido lógico, né? Proibir pra isso. Então, mas não é, a gente fica com essa coisa do fisiculturismo, mas todos os esportes, pô, em alto rendimento tem um risco grande. Nego infarto é muito aí, pô, desidrata, Então é só pra quebrar assim, não é porque eu gosto do esporte, não, entendeu? Mas é porque é pra diluir, né? Pra diluir nos outros também, pô. Tem muito nos outros. Não, com certeza, com certeza. Mas essa coisa da linha entre saúde e coisa... ela não tem. Porque mesmo porque depende de cada caso, né? Acho que puxando um pouco do lado da psicologia que a gente tanto estuda, talvez esse limite seja passado a partir do momento em que a obsessão começa, né? E o atleta fala, cara, eu quero isso aqui, e aí ele reage comportamentalmente àquilo. Algumas vezes a obsessão é necessária na vida. Nenhum grande homem conseguiu grandes coisas sem obsessão. Eu acho que o Samuel Klein construiu a Casa da Bahia, ou o Wilson Matheus construiu o Matheus sem obsessão. Eu acho que o Usain Bolt correu aquilo ali sem obsessão. Michael Phelps nadou sem obsessão. Alguns momentos a obsessão é necessária. O que eu não concordo é com a tirania da performance a vida inteira. Acordar a tal hora da manhã e tem que ser melhor em tudo, o tempo todo. Não concordo. Aquilo ali não traz benefício nenhum. Mas em algumas janelas da tua vida, velho, pode ser obcecado. 5 anos vai mudar toda a inflexão de tudo que será depois de ti. 5 anos ele se formou, começou 5 anos a ser obcecado por concurso, passa no concurso do SARA, faz mestrado, doutorado, 5 anos. Depois de 5 anos ele está concursadinho, aprendeu outra língua, porque tem que fazer um doutorado, ele tem que aprender outra língua, tem um doutorado ali e começa a fazer só vídeo sobre o assunto específico. 5 anos depois ele é outro cara. E aí ele vai lograr isso do resto da vida. Então há alguns talentos, obsessões. O risco é quando a obsessão ela não tem direção. Por exemplo, eu tenho muitos colegas de fisiculturismo que eu incentivo pararem de competir. Primeiro que a gente está no Maranhão, eu nunca vi nenhum maranhense, com todo respeito, isso é uma lógica, não é um julgamento. Nenhum cara do fisiculturismo se dá bem na vida aqui, entendeu? Nunca, estatisticamente. Então, o colega teria que ser o primeiro. Segundo que a gente cria aquela ideia de que desistir nunca é a maior burrice do mundo. Tem coisa que você tem que desistir, velho. O cara tá em 45 anos, tá querendo competir, tá vendo que a genética dele não deu, ele tá sem grana, ele tá há 20 anos treinando pra competir, nunca ganhou real nenhum. Ele não vai competir, rapaz. Tem reforço negativo maior do que esse, tá entendendo? Então, o que você incentiva, mas as obsessões, elas devem ser dosadas. Não nesse caso, né? Quando uns casos deletérios, como os caras se matam, né? Por exemplo, o Piana, no fisiculturismo, né? O Piana morreu, a Andreas Musia. Os caras das antigas, que tomavam 32 comprimidos de alostatin, entendeu? Aí esses casos se mataram. São obsessões que mataram. Mas em algumas outras vezes a obsessão é absolutamente necessária. Tô falando desse jeito porque fez eu pensar. Porque, por exemplo, assim, se a gente for falar sobre a respeito do comportamento das pessoas. Porque, por exemplo, assim, tem a pessoa que pode... os comportamentos são reforçados ou são punidos, à medida que a pessoa é exposta a eles. Porque tem pessoa que, por exemplo... Vamos dizer, alguém falar, isso aí não vai dar certo, isso aí vai ser ruim pra ti. Isso é reforçado pra pessoa, porque pela pessoa achar que, se esse cara tá falando que não vai dar certo pra mim, eu vou provar o contrário. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo comportamento em uma pessoa diferente pode despertar uma punição.
como é que um médico ou um psicólogo, né, poderia trabalhar nisso até na É clínica. porque nós damos autoridades às pessoas que nos falam. Por exemplo, uma mulher casada com um homem começa a falar um monte de defeito pra ele, ele não ouve. Aí o irmão dele vem falar, ele tem outra legitimidade. Tu acha que uma menina de 2 anos, 5 aninhos, ela ser chamada de linda pela mãe, ser chamada de linda pelo pai, tem o mesmo efeito? Não. Pelo pai é outro reforço. Por que homens têm que andar com homens? Porque são diferentes as formas como um respeita o outro e ouve o outro, do que andar com mulher e ouve a mulher, evolutivamente. Então, nesse caso, bem aí, se tu ouve o teu pai te dizendo que não vai dar certo, provavelmente é um reforço negativo. Mas se tu ouve um cara que só tem inveja de te dizer que não vai dar certo, é um reforço positivo. Então, depende da legitimidade que você dá. Tem um artigo que eu escrevi, você autoriza cuidado com quem você autoriza ser autoridade na sua vida. Porque a gente dá autoridade sem querer para os outros. Por exemplo, tu acha que uma criancinha menino de 7 anos, todo dia ele tá na porta da escola e ela tá com o porteiro. E lá ele vê o porteiro pedindo às pessoas de entrar, esse que entra, esse não entra, esse que não entra, esse não entra. Aquele porteiro é uma autoridade para ele? É. Daqui a pouco ele tá copiando o porteiro. Daqui a pouco ele tá copiando o coleguinha tem mais, né, relação interpessoal com os outros, aquele que é mais conhecido, falando, aí que não tá aprendendo esse palavrão, menino. A gente imita, pô. A gente só espelha, pô. E aí, nesse caso, reforço positivo e negativo depende da legitimidade que você dá ao outro. Tem um estudo das tulipas que fala do nível de fragilidade que nós temos com a opinião alheia. A gente não pode ser totalmente alheio à opinião alheia, mas também não pode ser totalmente sensível. Os mais sensíveis, os extremos, né? O totalmente alheio é o autista já, né? Mas o totalmente sensível, ele não consegue nem viver, pô. Ele pede autorização o tempo todo pro outro. Isso vai ver muito em vídeos, pô, na internet. E aí você precisando mostrar a sua vida para reforçar que você é feliz, uma vida de merda. Ou desculpa, pode falar, entendeu? É porque normalmente quem vive bem nem bota no Instagram, pô. A vida é interessante, por que eu preciso dos outros saberem? É até uma contradição, mas é isso mesmo. Então esse reforço positivo e negativo depende muito de como você enxerga a autoridade do outro. Não é uma regra, entendeu? Não é só a tua fragilidade, entendeu? Por exemplo, eu te disse pra ti procurar uma visão clara. Se chegasse um mendigo dizendo isso pra ti, tu nem ligava. Porque ele não tem histórico de porra nenhuma. Então tu ouve isso. Se eu te disser pra ti que tu tem que treinar assim, 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 tu me ouve. Se o Marco te disser, tu vai ouvir mais ou menos. Ele não tem treino. Mas se ele for um expert em matemática ou em finanças e te disser, cara, aplica teu dinheiro aqui, eu não sou, tu ouve ele. Entendeu? É igual o Marco desmerecendo o fisiculturismo aí. Eu vou lançar minha carreira aí futuramente aí, vou entrar em contato com o doutor aí pra ele me passar o protocolo. Mas eu vou voltar um pouco, rebobinar um pouco a fita, tu falou algo que ficou aqui e aí eu queria jogar essa pauta na conversa. Você falou aquela questão eu tô achando da hora as opiniões porque tu traz um lado que geralmente as pessoas não mostram. E tu falou sobre essa questão de desistir nunca ser uma vacilação, vamos dizer assim. É demais. E assim, eu já li algo sobre num livro chamado Essencialismo. E aí no livro ele fala que existe um termo chamado de influência dos custos perdidos. O que é isso? É a pessoa que investe num projeto e ela passa algum tempo investindo naquele projeto, só que aí esse projeto não está rendendo nada. Então, essa pessoa vê que aquele projeto não está rendendo nada, só que ela pensa, pô, eu já investi meu tempo, meu dinheiro e minha energia aqui. Eu vou continuar, porque isso aqui tem que dar certo. E ela continua investindo num projeto fracassado. E aí, esse seria um bom momento de desistir, conforme você falou também. Depende, né? Tem várias histórias que tu pode ver isso dando certo ou não, né? Tem uma história legal no livro. É uma linha tênue de, tipo assim, tu continuar é insistindo em algo e realmente funcionar e continuar insistindo em algo que parece não... Tem um livro chamado A Vida Intelectual, do padre Sertilanges, em que a introdução que escreveu foi o Olavo de Carvalho. Ele fala assim, 1000 coisas tu pode tentar, só em uma tu vai dar certo, né? Quando Moisés estava fugindo de Ramsés, né, do Egito, 40 anos, teve uma hora que ele sentiu vontade de orar. Aí chegou lá em cima e Deus disse, o que tu tem? Eu tenho um cajado. Vai com o que tu tem. E aí ele foi e abriu o mar e passou. Moisés escolheu onde passar? Não. Era ali que era o mar dele aberto. Então tem vezes que tu tá tentando uma coisa e não é a tua coisa. Tu vai tentar. O teu mar abre em outra coisa. E a gente fica insistindo. Isso tu pode ver em várias coisas na vida, sabe? Então a gente insiste, mas teu mar era bem ali. Então, nesse caso, eu concordo, né, que eu falei pra ele no livro, né? A única coisa que você, a hora de parar e ver que aquilo não é um mar aberto pra ti. Porém,
Tem uma outra história, isso é um caso real, lá nos Estados Unidos o cara, ele tava buscando ouro, teve uma época muito busca de ouro, né? Cara, os caras cavando, não achava. Na fazenda dele, eu não sei qual era. Aí ele pegou e vendeu a terra e foi embora. E aí, ele tava passando lá na fazenda 10 anos depois. Rapaz, ele queria entrar pra ver a fazenda, o cara, não pode não, foi não, aqui é a maior jazida de ouro. Aí ele entrou e viu, faltava 1 metro, pô, de até onde ele cavou. Achou ouro, velho. De verdade essa história. Esse cara virou corretor, ele ainda ganhou dinheiro com isso. Então, assim, tem vezes que o cara para até pertinho de conseguir, entendeu? Então não dá pra gente dizer. Mas tem vezes, como nesse caso, por exemplo, eu já vi colegas meus acabando a vida deles dizendo que eles nasceram para ser prefeitos, né? Eles inventaram isso. Inventaram, porque primeiro que prefeitura prefeito não é um cargo biológico. Biológico eu digo assim, tá, nós três aqui numa caverna, vai existir a necessidade de alguém que cozinhe, vai existir a necessidade talvez do médico que sabe usar uma erva, e talvez do advogado que evita conflitos. Ou o engenheiro que faz uma casa. São todas necessidades biológicas. E o prefeito é de onde, pô? Entendeu? Ele quer roubar, pô. Aí botou nobreza no desejo não nobre, né? Então ele criava aquilo ali, um colega meu lá em Catu. Que ele quer ser prefeito, porque ele nunca ganhou. E esse tem que desistir? Tem, pô. Entendeu? Essa energia podia ser empregada outra coisa, entendeu? Então, desistiu ou não cabe a gente dizer assim toda vez. Mas muitas vezes é a melhor coisa desistir, velho. Quando a porta tá fechada, passei muito inferno que eu tive que desistir. Aí tu volta, ó. Rapaz, quanto mais demorar pra descer da tua estação certa, meu irmão, mais vai demorar o retorno. Aí também tem que saber o ponto certo. A questão é quando é que a pessoa vai saber que é a estação certa? Nunca sabe. Saca? Porque, tipo assim, é uma lógica muito da hora você parar pra pensar de que, tipo assim, quando chegar a hora, quando for o momento, realmente tal, as coisas vão fluir, só que às vezes até aquilo que é pra ti, obviamente, ainda vai ser difícil pra caramba. E aí tu não sabe se realmente... A segunda lei espiritual indiana, ela fala assim, tudo que foi só poderia ser daquele jeito. Não haveria um si, não haveria o como. Tinha que ser exatamente daquele jeito para que você aprendesse, que fosse exatamente como era. Vamos supor que tu faltava pouca coisa para tu ter sucesso e ganhar dinheiro. Mas quem sabe se tu não ganhasse dinheiro, tu não ia morrer de acidente de moto. A gente não sabe o que vem. O judeu ele chama de ganzoletová, quando não dá certo, foi para o bem. Tem uma história de um cara que ganhava todos os campeonatos de... Como é aquele cavalo assim que o cara faz? Do Texas, pô. Aquele campeonato. Hipismo, mas é... Boiadeiro? Mas tem um nome. Qual é o nome? Ele ganhava todos esses campeonatos, né? Vaquejada, né? E aí ia ter um campeonato, pô, o prêmio lá é grande. E aí ele era o favorito. Cara, uma semana antes do campeonato, esse cara quebrou a perna, velho. E não foi. E o pai dele judeu olhou assim e disse, ganzoletová, foi para o bem. Rapaz, quando chegou mais perto, não veio o exército, recrutou todos os jovens da época, levou todo mundo, menos ele, que tinha quebrado a perna. A gente não sabe, velho. A gente não sabe. Tem vezes que tu te separa e tu quer ficar em casa, quer manter teu casamento e Deus te livra. Cara, isso parece pecado, mas então é melhor te agradecer a insondabilidade do futuro. Porque o que existe é uma linha do presente contínuo, véio. Futuro e passado são só abstrações. Como o futuro a gente não sabe o que vem, a gente só agradece. Não existe, é só o presente contínuo. Tudo que tu pensar em qualquer lugar é aqui, tudo que pensar em qualquer tempo é agora. É o tempo todo aqui e agora. O problema é que a gente vive o excesso de abstração que a gente não tinha antes. Então a gente tenta fazer previsibilidade para evitar o risco e acaba se perdendo na própria mente. A maioria das pessoas hoje se perde na própria mente. Isso daí entra numa pauta interessante, porque a gente ia falar de previsibilidade e tu falou assim um pouquinho, as pessoas estão muito presas no agora. Antigamente eu acho que isso era bom no sentido evolutivo, mas é claro, tu também tinha predição de recompensa. A gente já pode falar um pouquinho até puxando para neurociência de dopamina. Porque a pessoa, por exemplo, eu sei que se eu fazer, sei lá, se eu for a caça, ou se eu me expor a tal coisa, eu vou me expor a tal risco, mas eu vou ter uma recompensa futura. E aí isso motiva as pessoas, aí faz tudo aquilo que a gente já sabe, né? Liberação de dopamina, que faz com que a pessoa lá se movimente em busca daquele objetivo. Mas hoje em dia, quando a gente tá tão preso em coisas rápidas, como por exemplo, Instagram, WhatsApp, ou até em vício, né? Porque hoje tem fácil acesso ao álcool, a cigarro, coisas que antigamente nem existiam ainda, ou se existiam, estavam começando a ser feitas. Como é que essa linha de hoje em dia se aplicaria nesse sentido? Essa é uma linha
de uma lacuna evolutiva, né? Se tu nascesse em 1500 a.C. e 1500 depois de Cristo, tu arranjava emprego em qualquer lugar. Então tu conseguia ser o cara do leite, que tinha leite da vaca, o cara que cuida do pasto, o cara que... Se tu nasce em 2010, Bruno, ou nasce em 2010 a.C., tu não sabe nem o que é essa luz artificial aqui. Essa temperatura artificial. Nós mudamos as predições de recompensas porque o cérebro nosso, ele calcula o esforço e recompensa o tempo todo. Se cair um papel bem aqui no chão, e aqui é uma calçada suja na beira da estrada, tu deixa esse papel. Se o papel tem os números da loteria que vai cair, tu faz de tudo para calcular entre esforço e recompensa, o esforço que eu vou fazer para pegar o papel. Isso tu faz para beber água, pô. Se essa água estiver mais longe, bem aqui, eu tiver com muita sede e estiver lá no outro lado, eu vou lá buscar. Mas se eu tiver sem sede, bem aqui, eu não vou beber. Então essa noção de esforço e recompensa, ela existiu para noções de sobrevivência. Tudo que tu expecta, aí vem a predição de recompensa daquele teu esforço que tu vai fazer. O que aconteceu? A minha infância, eu para tomar Nescau, eu esperava o leiteiro vir com uma bicicleta, ele pegava o leite, aí eu pegava o leite, ia ferver o leite, aí esfriava um pouquinho, eu botava Nescau e meu irmão tomava. Hoje tu pega o teclado e sai aqui uma pizza. Uma pizza com pepperoni, não sei o que, não sei o que. Então o esforço para essa recompensa é abissalmente diferente. Só que o cérebro da gente foi feito para duas coisas, né? Para simular problemas, resolver problemas, mas também para guardar energia. Então o teu cérebro cria vários atalhos, inclusive nas decisões. Atalhos ele cria o tempo todo, né? A memória implícita e a memória explícita, por exemplo. Tu não precisa mais gastar energia para saber como tu escova o dente, é automático. Todas as etapas ali e os conectores já estão prontos, tu escova sem ver. A forma que tu entra no carro e dirige já está tudo automático, né? A memória implícita. A explícita declarativa, essa você tem que decorar. E o cérebro e o corpo também faz essa reserva de energia o tempo todo. Por exemplo, vício mecânico no treino. O cara que treina igual o tempo todo, ele já não gasta mais a mesma energia. Por que eu estou falando disso? Porque como o teu cérebro cria atalhos, ele também quer mais recompensas com pouco esforço. Essa é uma lacuna que aconteceu na gente. A gente deu mais recompensa com pouco esforço. O vício. Tu tem recompensa de um vídeo engraçado, esforço nenhum. A obesidade, minha tesinha na PUC foi sobre as lacunas evolutivas. Eu nem usei esse termo, mas é a obesidade desde quando o Homo erectus já tinha uma mandíbula pequena, então ele já cozinhava. Foi a vantagem humana de ter um cérebro maior, foi saber cozinhar. Depois a gente pode discutir sobre isso. Até os alimentos ultraprocessados que levaram à obesidade atual pela disponibilidade. Tipo, tu consegue comer caloria demais no Ruffles, que não te nutre em nada, só porque tu tem a lacuna da necessidade de ingesta calórica, mas não tem nenhum nutriente. Quando a gente começou a processar os alimentos, foram duas coisas absolutamente necessárias para a sobrevivência. Muito doido, né? Foi salgar a carne, foi extremamente importante, não existiam geladeiras. Foi criar conservas, por exemplo, nas navegações, que se morrer de beriberi e escorbuto, falta de tiamina B1 ou vitamina C, então eles começaram a fazer conservas. E foi criando a pasteurização no início do século passado, que a maioria das mortes eram de gastroenterite, né, e pneumonia. Então pasteurizou o leite e conseguiu ter menos infecções. Até aí, processar os alimentos era útil. Depois começaram a criar os alimentos que são só para paladar, chocolate, cerveja não, né? Ruffles, salsicha, aí já era. Aí nós vimos só pela lacuna, só pelo desejo hedônico de recompensa sem esforço. E isso, a gente todo é propenso a isso porque não é uma natureza individual. É uma natureza evolutiva, de tu ter recompensa sem teu esforço. Você falou muito do que as pessoas falam hoje de uma incompatibilidade evolutiva, né? Que é você ter um cérebro um pouco mais ancestral, entre aspas, e um ambiente rico em estímulos que facilita muito as coisas, sendo que a gente sempre tem essa tendência de buscar o mais fácil. E aí isso resulta num mar de depressão também, de obesidade, da de depressão, vários problemas. Ele já vem de uma outra lacuna. São várias lacuninhas evolutivas, né? Sim. A lacuna evolutiva é o seguinte: o Sapiens existe teoricamente de 300 mil anos para cá, coexistiu com o Homo erectus, com o habilis, com os rodolfenses, com várias outras espécies. A gente fica nessa ilusão que morreu um e nasceu outro. Não existe, né? Em vários lugares vão morrendo, vai nascendo. E o Sapiens, ele viveu igual o tempo todo com a relação com a natureza. Então, à noite escurecia, de dia clareava, a temperatura, os cheiros, os sons eram todos naturais. Até a minha infância em 80, eu ouvia uma outra música num LP. Mas como é que tu acha que o pessoal conseguiu ouvir Beethoven?
Vivaldi, era reproduzido, pô, não tinha gravado não. A gente pensa que ouvia em qualquer lugar, não, era só nas peças, né? O cara que reproduzia aquilo ali, né? Então a gente vivia com a relação com a natureza em igualdade de condições daquele seu ambiente. Por exemplo, na minha infância, aqueles meus coleguinhas estão em igualdade de condições comigo. Eu não sabia da existência de Virgínia, que é bilionária, fazendo dança na internet. Eu não sabia da existência de Neymar. Eu não sabia. Então, tudo que existe, tudo aquilo que eu via. Então, era Alisson, meu colega, Acerola, Magão, Chico, o menino. A gente jogava bola, então tinha uma noção comparativa com quem joga bola, com quem estuda. A merenda que a gente comia, que era Jesus com bolacha de maisena, e a vida era aquela. Meu cérebro não se doía, porque ele não conseguia me ver menor do que o outro. Porque não existia o outro. Então, hoje, o cérebro comparativo, ele se dói o tempo todo. Então, você fica querendo buscar coisas para ter reconhecimento externo, né? Então, é por isso que vem um dos princípios da tirania da alta performance, né? Porque tu compara com um cara que tem um corpo perfeito, editado, que cara, que é loucura, pô. Aí tu compara com a vida do cara, que ele botou lá só coisa perfeita, e aí tu compara com aquela ilusão. A consciência humana é uma ilusão, né? Então, na minha infância, véio, eu não tinha ninguém com depressão. Na infância, não tinha infância com depressão, com ansiedade. Não, tinha o doidinho, eu sempre teve doidinho. Mas nunca teve... Inclusive, tinha o neguinho, o branquinho, o galego. Ninguém era negócio de bullying, porra nenhuma. Não tinha essa porra de... Desculpa, não sei se posso falar isso. Não tenho maturidade pra ouvir. Mas não existia, era normal. Era normal a vida. Agora, nessa vida de hoje comparativa, é adoecedora. Cara, só que aí abre uma lacuna na nossa conversa, que é tipo assim... antes não havia comparação com o outro porque não havia o outro. Mas não, e agora que havia existe outro. o outro? Não havia o outro no espectro de caso, possibilidade. Isso, nessa abertura tão grande que a gente tem com a rede social. Isso. Mas e hoje que há o outro, como é que a gente faz, cara? Não tem como fazer. Vocês que estudam psicologia, você sabe da teoria da mente, né? Então, você presume o estado interior do outro em vários graus. A teoria da mente ela existe no chimpanzé, existe, por exemplo, numa matilha de lobos. Quando eles vão caçar, um entende do outro, sob a orelha e tal. Para você conseguir fazer uma uniformidade coletiva. Aliás, a coesão é a maior das forças biológicas, né? E aí existe uma teoria que eu mesmo escrevi assim, com a extensão, a teoria da mente inconsciente. De testes, por exemplo, que você está vendo a imagem, aí bota a imagem muito rápida ao ponto de eu não perceber de um rosto ameaçador, ativa a amígdala e a ínsula anterior, que é a área da aversão, da memória aversiva. E eu não sei disso, porque a minha consciência não sabe que eu vi algo que era ameaçador, mas a minha mente reagiu a algo ameaçador. Então, tu querendo ou não, tu vai fazer comparações mesmo que a tua consciência não saiba. Tu não quer treinar? Tu acha que alguém da minha época queria treinar? Não me ligava. Por que tu quer treinar? Porque os outros treinam. Tu quer ter um carrão? Não é dizer que não quer. Você é besta. Tem que ter. Tem ambição. Claro. Por que tu quer ter um carrão? Se tu morasse no Zimbábue e todo mundo tem bicicleta, tu ia querer ter moto, tu não ia querer ter um carrão. As comparações existem porque são onde tu vai ver níveis de sobrevivência. Qual é o risco de sobrevivência? Quais são as moedas sociais desse lugar? O que vale mais aqui? E eu quero também. Normal, é inconsciente, pô. Então as comparações vão vir de todo jeito. Já teve alguma crise existencial? Certeza, todo mundo tem. Mas é muito mais do que a nossa de antigamente. Por quê? Porque a gente vive muito mais pelo abstrato. Os riscos são abstratos. Eu não tinha medo nos anos 80 de ir num relatório atrasado com alguém me xingar na internet, com não sei o quê, com o Receita Federal, não sei o quê. Não, eu era menino, jogava bola, ia pro colégio, tirava minha nota e ia para casa. Então as abstrações e as possibilidades negativas são absurdas. Vocês estudam Martin Seligman, psicologia positiva. Quais são os maiores reforçadores comportamentais biológicos? Desconsiderando só os sapiens. Pode ser só o sistema límbico. Não, pode ser até que não tem sistema límbico. Os répteis e as aves, por exemplo. O que eles fazem? Buscam recompensas e evitam riscos. Tu acha que um leão que está correndo atrás de uma caça? Não. Ele tem que sobreviver. Algumas coisas ele tem que ir atrás mesmo para sobreviver. Instinto puro. A gente evita risco e busca recompensa. Qual é o mais importante? Evitar risco. Tá cheio de fruta aqui, com uma sacola de fruta aqui, e vê um jacaré ou um leão. Tu não quer mais nem saber da fruta, evitar risco, tem que ficar vivo, mesmo que fique com fome. O que teu cérebro faz o tempo todo? Previsibilidade para evitar risco. O que acontece com isso? Depressão e ansiedade. Tá morrendo de medo do risco o tempo todo, pô. Amanhã a gente não sabe se o imposto... Vamos pegar o imposto do Pix agora, se a gente vai ter dinheiro, como é que eu vou criar meus filhos, uma porrada de coisa que tu tá querendo prever negativa. O que teu cérebro faz? Sucumbe, velho. Qual a maior causa da depressão? Estresse crônico, pô. O cara não consegue mais lutar. A Bíblia fala claramente, é para isso que traga à memória coisas que me tragam esperança. Pô, psicologia positiva.
É o jeito, velho. Tu pode treinar o teu cérebro pra ficar com mais ideias positivas das coisas. E é bom que você frequencie com pessoas leves. Por exemplo, eu, como tenho uma natureza intrapessoal muito complexa, eu mesmo sofro. Não viu o Schopenhauer falando que os inteligentes sofrem? É muito chato. Tu sabe qual é a mãe de todas as protetoras? A inocência, velho. É muito massa ser inocente até certo ponto. Não sabe de nada, pô. Tranquilão. Por isso que é bom frequenciar com quem é leve por natureza. Porque aí você consegue contrarregular o frio com o quente, né? O escuro com o claro. Do que ficar só andar com gente que fala coisas sérias demais e acaba que você começa a se redundar nas próprias verdades e nas próprias loucuras. Tu falou uma coisa que foi muito interessante a respeito da mente, né? Da psicologia positiva. Mas eu faço contraste também com o cognitivo comportamental. Que, por exemplo, as pessoas que têm depressão, normalmente elas vão ter uma visão distorcida do mundo, como você mesmo falou. Então, por exemplo, assim, se acontecer uma situação com ela, sei lá, de ansiedade, vamos dizer que alguém riu no mercado e aí ela achou que era riu com ela, porque ela pensou que, sei lá, ela, por algum motivo, na cabeça dela fazia sentido que, porque ela olharam pra ela e começaram a rir, que ela riu dela. Então ela tem um filtro mental a respeito daquilo. E ela andar com pessoas que reforçam esse comportamento piora. Mas aí eu faço até uma pergunta, porque como você é médico, também tem médicos que são médicos e fazem psicoterapia. E também tem médicos que não fazem e trabalham em conjunto com o psicólogo. Como é que funciona, por exemplo, na sua clínica? Chegou uma pessoa, eu percebi que ela tem o objetivo X de, vamos dizer que não era nem depressão, era esporádico, emagrecimento. Mas aí tu percebe que provavelmente por comportamento dela, ela pode ter uma visão distorcida e aí talvez cabe até uma psicoterapia. Como é que chegaria do ponto de uma coisa que não tem nada a ver e chegou em outra? Você já ouviu falar de Napoleon Hill, né? Sim. O cara que mais estudou, ele estudou a mente e o comportamento de que deu certo e que não deu. Eu comecei a ficar curioso porque eu via pacientes, uma vez chegou, isso foi marcante. O paciente tinha perdido peso, né? Eu tava feliz, e o outro chegou e não perdeu e tava me culpando, assim. E eu não tenho culpa nenhuma do que ela comeu. Nenhuma, isso é uma verdade, isso não é um julgamento. Aí eu comecei a analisar a mente de quem justificava a terceirização de culpa e o outro que vai lá e resolvia. Foi quando eu comecei a estudar a mente, fiquei viciado, né? Tenho vários anos já, viciado de estudar nisso assim o tempo todo. O paciente depressivo tem vários componentes, tá? Existe componente genético forte. Tem pacientes com transtorno depressivo maior que vem dos pais e ele já tem realmente deficiência de monoaminoxidase, de alguma coisa assim que faz ele ter menos serotonina. Mas existe o cara que também veio dos reforços negativos da história de vida dele, que ele pode representar dessa maneira. Mas o que aconteceu comigo? Hoje, essa coisa de emagrecimento e hipertrofia, ela vem depois de que eu analiso a mente do paciente, todos. Eu fiquei viciado nisso. E a primeira coisa que eu faço no paciente é mudar o sistema de recompensa dele. Agorinha mesmo, o cara chegou lá. Não, porque eu quero perder barriga, eu não quero ficar muito forte. É meu irmão, nem que tu queira ficar mais forte do mundo. É porque a galera pensa... Esse papo aí, os caras tá achando que é fácil assim, construir músculo. Mas agora eu disse pra ele o seguinte, eu não vou treinar muito porque eu não quero ficar muito grande. Não quero aí parecer tu o Coleman. sabe a noção que é pra Eu não ficar quero muito parecer o grande. Coleman. Pô, cara, eu tô levantando 600 quilos no leg, eu não tô conseguindo. Aí eu disse, cara, é o seguinte, pega um Milton aqui, chega lá e diz que quer ficar, só perder barriga. Vem um outro Milton da dimensão B e diz, eu quero ficar o melhor possível, forte, grande. Qual dos dois tem mais chance só de perder barriga? O que tá mais ousado. Porque como ele tá disposto a mais esforço, ou ele quer uma recompensa maior, ele tá disposto a mais esforço. A abstração e as possibilidades, né? Elas não são castradas desde a infância. Vocês ainda vieram de uma geração melhor do que a nossa. A nossa romantizou a pobreza com uma aversão à riqueza absurda. É praticamente um pecado da minha geração dizer para minha mãe que eu queria ficar rico. Dinheiro não traz felicidade. Quando eles ficam batendo na tecla de que Jesus Cristo pegou um tapa e virou outro, é uma mentira absurda. Acaba com a vida da gente. A gente veja os caras abusam da gente, a gente fica achando que Jesus Cristo era passivo. Sabe como Jesus Cristo começou o evangelho dele? A mãe dele chegou para ele, o negócio do vinho, ele disse: que tem tu comigo, mulher, não é chegar na minha hora. Na ignorância. Ele não disse, não, mãe, eu vou fazer. Quando ele foi deixar os caras no Getsemane pra orar, quando ele voltou, os caras estavam dormindo, de bando de preguiçoso. Quando os caras estavam vendendo, usando a casa do pai de comércio, e quebrou foi o pau.
E a gente aprendeu que tem que ficar bestadinho. Sabe que a maior mentira que existe é chamar um cara que a casa dele é humilde. Não, a casa dele é pobre. O pobre só pode mostrar que é humilde quando ele não é pobre. Porque quando ele é pobre, ele só tem essa opção, velho. Então tu só pode mostrar piedade quando tu pode ser violento. Porque senão tu é só um bestinha. Sem arma. Com desarmamento. E tem gente que acredita nisso, velho. Rapaz, tu é livre para ser o que tu quiser, desde que tu tenha um planejamento correto. O problema é que a gente foi lapidado muito nas impossibilidades, véio. O tempo todo. Rapaz, se tu bem aí disser que tu quer ser o melhor psicólogo da área de terapia comportamental em adolescentes depressivos, meu irmão, não tem nada que provavelmente, muito provavelmente vai dar certo. Pode ser de 5, 10 anos. Agora tu tem que decidir o que tu vai ser. E principalmente, a lista dos sim é bem fácil. Difícil é a lista dos não. Como aparecem as outras coisas que tu quer fazer em outras áreas, entendeu? Então essa coisa que perguntou aí é exatamente sobre as possibilidades de merecimento. Aí lá na clínica eu atendo isso e eu tento logo mudar o cara onde ele quer chegar. Porque se for um cara que só quer perder barriga, eu digo lá, não, vai lá pro colega lá, eu gosto de transformar os caras aqui. Quer só perder barriga, faz um jejumzinho aí com monjário e vai pra casa. Aí fica sem barriga, fica sem braço, sem perna, sem peito. Assim. Cara, porra, eu gosto de ousadia. O que tu quer? Eu quero ficar bem, eu quero falar 5 línguas, eu quero tocar instrumento, eu quero ir pra Las Vegas fazer um curso. Eu já fui na China, Europa, Estados Unidos, eu fui 2 vezes no passado, já tava até querendo ir agora para Las Vegas fazer um curso de certificação do peptídeo. Tá todo mundo falando de peptídeo? Quero logo lá na fonte, mais difícil do Brasil, do mundo. Só que eu não vou porque já tá, é bem isso que bem não dá não. Rapaz, tem uma coisa legal que tu pode fazer, uma criptografia reversa daquilo que tu fez na vida. Vocês ainda estão querendo saber o que vão ser da vida ainda. Ainda estão levados com esse negócio de felicidade, bonzinho, não sei o quê. Ainda vão se desiludir ainda quando vocês vomitarem no banheiro. Mas é melhor que vocês ouçam logo isso antes. Primeira coisa, o mundo não é justo, tá? Esqueço. 3 coisas que vocês vão aprender logo. Facinho pra você mudar de vida. A igualdade, a liberdade e a felicidade não existem. Desilude logo. A felicidade não existe. Os gregos falam do daimon, os Nascapi, os índios de El Salvador falam de outra visão. Tu vai ver, cara, cada lugar tem, cada filósofo tentou definir isso de sua maneira. A liberdade existe? Tu é livre? Cara, escolha a tua prisão, velho. Agora tu é livre pra rotar bem aí? Mas na tua casa não é? Todo lugar teu cérebro calcula as possibilidades, o que tu pode e o que tu não pode fazer o tempo todo. Ah, não, porque contra o patriarcalismo. É doido, é um suicídio tribal absurdo. Tu desonrar o próprio pai, o líder da tua casa, contra o patriarcalismo. Rapaz, os caras convencem o cara a se suicidar do clã dele mesmo. E o cara acredita que ele é reprimido. A igualdade existe? Vocês acham que as folhas de uma árvore são iguais? Eu vou te dar uma caneta agora e peço pra tu fazer 10 estrelas iguais. Escreve elas. Eu duvido se elas vão ser iguais a 10. Faz aí. Nem tu consegue fazer. A igualdade não existe, né? Nem 2 irmãos gêmeos, que eu sou e tenho um irmão gêmeo, são totalmente diferentes. Mesmo porque a forma de ver o mundo vão ver pontos de vista diferentes e teu ponto de vista sempre vai ser a vista de um ponto. É impossível seremos iguais. Então desmonto logo essas verdades que vocês têm. Eu até esqueci a pergunta, agora a pergunta. Na verdade foi de um pro outro e acabou que dividiu. Vai levando, Ramificou. Cara, tu falou assim, tipo, eu achei um pouco interessante essa perspectiva de felicidade. No caso, quando tu fala que felicidade não existe, tu fala de uma felicidade contínua, no caso? Não, é porque a gente no mundo da Disney, né? E todos viveram felizes para sempre, né? Eu escrevi um artigo, nunca publiquei, chamado A Contra-Existência e os Anestésicos da Alma. Por que o frio existe? Porque existe o calor. Porque existe o escuro. Porque existe o claro. Porque existe o silêncio. Porque necessariamente existe o ruído. Por que existe o ódio? Porque existe o amor. Por que existe a felicidade? Porque tem a infelicidade. Se tu tirar a infelicidade da tua vida, perde o sentido da existência da felicidade automaticamente. Qual é o maior preditivo de notar as coisas na vida? Por exemplo, tu agradeceu hoje porque tu enxergou teu olho? Tá funcionando tuas pernas? Não. Mas se amanhã tu ficasse cego,
e no outro dia voltasse a ver, que nem Paulo ficou 3 dias cego, tu agradeceria? A ausência. A ausência é o melhor preditivo de valor naquilo que tu não tem. A gente vai acostumando. Então, felicidade, bicho, é uma abstração que a gente busca para distrair a principal causa do comportamento humano: sobreviver. A tua responsabilidade é sobreviver e tornar filhos férteis e proteger eles. Só. E morre com honra. Principalmente nós homens. Nós nascemos só para uma coisa: ser útil. Mais homem, tá? Esse negócio de homem ser feliz nem existe. Cara, se tua mulher, teus filhos, tua mãe tá bem, me dá só um calção, uma merenda. Tô me fudendo. Vou pra debaixo com o pé de árvore, vou lá, trabalho de novo. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tá bom pra mim. Agora tu fica bem, me deixa todo mundo se lascar. Isso tu tem honra na tua vida. E ainda tem mais. Quando tu tiver filho, tem filho? Não. Eu tenho uma filha. Tu acha que eu morreria por ela? 1 bilhão de vezes. E eu morreria triste? Minha filhinha tem coração. Pode levar o meu? Pode. Mas é na hora, senhor. E não é descer uma lágrima. A minha responsabilidade é essa. E eu tô buscando felicidade? Bora lá. Jesus Cristo, quando foi morrer, ele chegou nos últimos momentos de suplício dele e disse assim: Senhor, se for da tua vontade, tira o cálice. Ele estava buscando felicidade? Se Jesus Cristo resolveu ser feliz, disse assim: não, Deus, eu não vou, pai, eu não vou fazer não, porque eu quero ser feliz. Paulo, que era Saulo, no caminho, para Damasco, caiu e tal. Vocês conhecem essa história? Paulo foi o maior apóstolo que existiu na Terra. Pelo menos aqui no Ocidente. Eu faço teologia. Lá no Oriente eles usam também uns outros. O Lucas também, por exemplo, não viu Jesus. E aí, Paulo virou... Ele era o maior perseguidor de cristão. O cara que acreditava em Cristo, ele perseguia. Quando ele virou um apóstolo de Cristo, é o cara mais... Ele começou a ser perseguido. Inclusive ele falava, né? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. O cara é de uma fé absurda. Ele buscou felicidade? Não, senhor, eu quero voltar a ser Saulo, porque eu era perseguido e vou ser mais feliz sendo perseguido. Nenhuma história de grandes homens ficou buscando felicidade. Nem vocês vão buscar felicidade. A não ser que vocês vão cair nessa gracinha que vocês viram na televisão. Que todo mundo é igual e feliz. Que todo mundo merece tudo sem fazer merda nenhuma. Todo pobre merece carro e casa. Não, pô, pobre e rico não são substantivos. São adjetivos. É o homem que está pobre, é o homem que está rico. E ainda tem a hipocrisia, né? Que o homem que está pobre, ele quer ser rico. Ele se junta com um monte de pobre para diminuir a riqueza do outro. Aí fica todo mundo pobre. É um comportamento. Riqueza é um comportamento. Pobreza é um comportamento. Vocês acham que o Zimbábue tem algum motivo de ficar continuando sendo pobre? Vai lá pra tu ver. Por que aqui mesmo no Maranhão, por que a gente continua sendo pobre? Cresce tu, no meio dos teus colegas. No meio da faculdade. Começa a dar entrevista, fica famoso, escreve, dá entrevista. Tu acha que vão te derrubar? Não. Tu acha que vai todo mundo te elogiar? Aqui? Vão te derrubar na mesma hora, mano. Lá nos Estados Unidos, não. Good for you. Morei lá um ano, inclusive. Gosto de lá demais. Lá na mesma hora eles vão saber o que tu fez e vão te juntar contigo. Na mesma hora com aquele cara, o Warnick, que se juntou com... Como morreu, né? O da Apple, o Steve Jobs, pra fazer a Apple. Cara, esse não teve inveja do outro, pô, se juntando. Epa, George Lucas era amigo de um outro cara que fazia filme. Cara, vamos ajudando o outro. Mas fazendo um adendo, por exemplo, sobre isso. Sobre riqueza, né? Porque tem uma pesquisa que mostra que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma média de padrão de vida e eu convivo com pessoas que têm mais, às vezes a pessoa ela se sente infeliz por causa disso. Nós perguntamos o cara da moto aqui. Se ele mora em um lugar que só tem bicicleta e ele compra uma moto, ele tá feliz. Mas se todo mundo compra uma moto e ele tá de bicicleta, ele tá infeliz. Porque é uma comparação, né? O mundo que existe só que tá na tua mente, pô. É onde tu tá naquela realidade. Então tu tá num lugar de cara rico e o cara é bilionário, tu é milionário, tu é... Mas, por exemplo, assim, como é que... Vamos dizer assim, normalmente a pessoa ela não escolhe onde ela vai estar. Dando esse exemplo, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa que não escolhe? Não escolhe? É, porque, vamos dizer assim, se você é um ser humano, você nasce numa família aleatória no mundo. E vamos dizer que você é uma pessoa assim, calma, tranquila, não gosta de festa, não sai. E aí você sai, ou nasce numa família que todo mundo gosta de sair, ir pra festa, e música alta e não sei o que mais. Como é que vamos dizer que você, sendo um psicólogo, trataria um paciente que tá num contexto de vida assim? Ele, um gosta de sair, outro não gosta? Não, por exemplo assim, como eu falei. Vamos dizer que uma pessoa, ela nasce numa família que é inversa àquilo que ela gosta.
Por exemplo, tá. eu nasci numa família. Por exemplo, teve uma vez que eu já peguei um Uber. Uhum. O Uber, cara, super gente fina. Ele tava falando sobre isso, né? Que ele é o cara mais tranquilo, ele não gosta de beber, ele já sai pra beber muito, essas coisas ele não gosta mais de fazer, porque ele gosta de ser mais na dele, que ele tá querendo investir, fazer concurso público, tava tirando a grana dele pelo Uber. Uhum. E aí eu falei assim pra ele, não, pô, isso aí é bacana, muito massa. Aí eu até perguntei pra ele, eu falei assim, pô, mas é isso aí, a gente não... Ele falou, não tem que se envolver com gente que não faz sentido contigo, que ele anda com o leão, bacana. Mas aí eu te pergunto, e se tu nascer numa família que é totalmente o inverso de ti, que a gente quer sair, que quer beber, que quer fazer qualquer coisa, enquanto tu quer investir numa coisa, por exemplo, num concurso, mas tua família é completamente contra, romantiza a pobreza, como tu mesmo falou. E aí ele falou, complicado. E eu queria saber de ti, por exemplo, se vamos dizer que tu é o médico, o terapeuta de uma pessoa que tá num contexto assim, como é que tu faria pra parte do norte? Ou Tu tem quantos irmãos? só uma irmã. Vamos supor que tivesse duas. E uma gosta muito de psicologia. A outra só fala em matemática. Ou em nada. Com quem tu vai te aproximar mais? A outra irmã que gosta de psicologia, né? Esse comportamento de tu escolher as coisas afins. Essa mentira, né? Que os opostos se atraem, né? É mentira, né? Tudo é afinidade, né? É o seguinte: a gente não controla o comportamento alheio, mas a gente tenta controlar o nosso. Tu tá falando, eu não sei se tu tá querendo perguntar nessa pergunta se tu pode ser aquele revoltado da família, né? Que é a ovelha negra, é isso? Eu não, só tô dando um exemplo. Mas, Porque exemplo, é o seguinte, eu nasci numa família que romantiza a pobreza. Até hoje, se eu disser pra mamãe, agora minha filha, isso não faz felicidade. Depois que vai teorizar a teologia, que todos os patriarcas eram ricos e prósperos, aí tu muda a tua visão. Eu nasci de gente de família que bebe, mas eu não tive dificuldade com isso. Eu simplesmente decidi não beber. Eu não sei qual é o nível de fragilidade que vocês estão achando que tem a obrigação de fazer. Tipo, tu acha que alguém da família estuda as coisas que eu estudo? Não. Meu irmão é procurador federal, minha outra irmã é procuradora. Aí, de tanto falar essas coisas como são assuntos interessantes, ele já começou a estudar. Mas eu tenho uma porrada de primo meu que faz espetinho, e eu amo eles, inclusive. Tem uma loja, tem outro que mexe com computador. Mas a gente se encontra nos momentos de afinidade. Quando o cara sai dali e vai pro forró, eu até gosto de forró, porque ele gosta do, sei lá, heavy metal. Eu não vou, entendeu? Não consegui fechar ainda esse raciocínio, mas é porque você tá falando acerca da vulnerabilidade ao ambiente, né? Também. Que, por exemplo, assim, como é que uma pessoa que, vamos dizer, ela é relativamente vulnerável ao ambiente, mas ela tá num ambiente que é aversivo pra ela. Não Mas vai, ela mas não pode não ter a opção de ficar no teu quarto, não? De sair, de ver Não, tem que sair, né? Pra poder comer, pra Rapaz, poder falar com os quando outros. Jesus Cristo estava pregando, os caras queriam pegar ele em uma das 613 leis para prender ele. Aí chegaram para ele dizendo assim: Senhor, deram uma moeda para ele, devo pagar impostos a César? Ele desceu, estava na escada. O que tem aqui? César. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Desdobou, né? O que o judeu representa? Ele entende por isso. Deixa com o outro que é do outro, deixa aquilo comigo que é o meu. Quantas vezes tu já viu alguém que começou a ganhar dinheiro com o jogo do tigrinho, ou então com o supermercado, ou então com o transporte, que quis fazer a mesma coisa? Deixa com o outro que é do outro. Depois que eu percebi que o que eu sei fazer é estudar a mente humana, é tocar na alma do outro, é mudar destinos, essa é a minha habilidade. E eu não quero mais botar um supermercado que tem Silvio Matheus. E ele vai ser sempre mais rico do que eu, em dinheiro. Mas não necessariamente rico. Ele vai ter mais dinheiro como um materialista, um dinheirista. Mas eu posso viver uma coisa muito mais plena e tocar mais gente do que ele. Então, quando tu tá com o pessoal que gosta de beber, de fazer coisas que tu não faz, deixa com eles que é deles, deixa contigo que é teu. Não consigo ver dificuldade nisso. Nunca me impuseram nada. Eu sempre desdobei e saí fora. Por exemplo, eu não consigo beber álcool. Até bebo de vez em quando champanhe, alguma coisa assim. Mas eu não tenho receptor opioide pra isso. Tipo, eu não tenho prazer, não sinto essa porra, entendeu? Toda a vida teve gente que bebeu na minha mesa, assim. Só que eu penso no suco de maracujá, velho. E eu não sou chato por isso, entendeu? É tipo uma decisão. Rapaz, tem um negócio que eu escrevi, para cada 100 infinitos nãos. O difícil é um não, pô.
Só que eu nunca tive dificuldade de dizer não. Algumas vezes tudo bem, né? Você vai sendo impelido, né? Intimidado. Mas eu não vejo dificuldade nisso. Não usa isso como reforço para ser ovelha negra revoltado. Para botar fuça no nariz, para chamar atenção com tatuagem. Não te revolta. Às vezes que eu fui no inferno, que eu disse que ia voltar, eu disse assim, quer saber? Eu vou ler as regras do mundo e vou obedecer as regras do mundo. E não vou sair com raiva do meu pai, com raiva de quem me roubou, com quem me traiu. Eu fui no inferno 3 vezes, velho. Inferno, velho. E vou vomitar no banheiro e não saber como ia ser outro dia. E o cara tremendo, eu dizia assim, velho, vou ver como vai ser amanhã. E aí, meu irmão, o cara sem esperança de nada, e meu irmão, uma hora vai vir a luz. Aí não fica te querendo se revoltar como não. Eu fui ler a teoria das inteligências de Howard Gardner. Vocês já leram isso aí? Antigamente era o QI, fator G, a inteligência múltipla de Howard Gardner. Em 1983, eu acho, eu fui ver que a minha inteligência técnica, eu era maravilhoso em matemática, eu passava bem, assim, antes do ano, física e tal. É técnico objetivo, mas tem a inteligência interpessoal, intrapessoal, biológica, do cara que dança motora, ao cara que canta. Qual é a que vai mais longe de todas? Todas. Que ele consegue, inclusive, pegar qualquer uma delas e botar no bolso assim e mandar em todas as outras. A interpessoal, pô. A de Jesus, a dos políticos. O político, ele tem tanta inteligência interpessoal que tu vai passar a vida estudando psicologia, tu pode criar a coisa mais melhor do mundo, ele vai tomar o poder, vai roubar teu dinheiro, vai te chamar de sonegador e vagabundo. E ele ainda vai mexer na lei e ainda te prende. Olha o poder que essa inteligência tem. Foi aí que eu comecei a treinar. Eu era nerd recluso. Quando eu me formei, eu passei em primeiro lugar em vários vestibulares. Minha natureza é de vocação intelectual. Não estou falando porque eu acho. Eu passei 10 concursos, passei aqui no Piauí e tal. Só que eu tinha essa aversão ao contato humano. Eu fui terminar, passei em patologia, né? Que eu só via o cadáver. Eu abria o cadáver, tirava o coração e tal, eu levava para o laboratório e via a lâmina. Aí foi quando eu percebi que eu fui começar a estudar os elementos necessários para crescer na vida e não me revoltando. Eu estudei, eu mereço. Não. O mundo, agora é isso, o mundo não te dá o que tu acha que tu merece, nem o que tu precisa. Ele te dá o que tu realmente merece. Então não te revolta com o mundo, não. Só não sei o que, não. Busca as leis, pô, reais. Aí foi quando eu comecei a estudar e vi que a interpessoal é assim. Aí eu fui fazer curso de oratória. Eu me lancei esse programa de rádio aqui. Foi no dia que eu percebi que se eu ficar parado aqui, paguei um menino, fui fazer esse programa de rádio sábado ao vivo aqui. 6 meses, já na hora assim, falando. Virando a chave o nome do programa. Tem até aí no YouTube. Depois o da Mirante, que me chamaram também já foi. Aí eu fui fazer a Academia da Voz para aprender a falar e tal. E aí eu comecei a ter interesse genuíno na vida das pessoas. Genuíno, eu me interesso muito pela vida do outro. É bem... Então aquele cara que era preso só na matéria da objetividade consegue ter outros dons. Então a gente tem que realmente aprender a interagir por um princípio bem básico da biologia. Por que a bactéria, sem nenhum cérebro, nenhum sistema nervoso central, nada, faz um comportamento cognitivo que faz ela prevalecer na Terra? Qual é o comportamento? Se unir. Tu acha que uma família forte, cheia de filho, primo, os Kennedys, pronto. Existia uma matriarca Kennedy, pô. John Kennedy, Bob Kennedy, o menino, tudo era filho, todos torciam para o mesmo time, a cor preferida era a mesma, eles tinham coesão. Meu irmão, se tu não souber essa inteligência, qual é a inteligência que cola isso? Interpessoal. Se fosse um aqui, não, eu sou gênio em matemática, isso aqui é gênio em história, ninguém se fala. Tu vem para as universidades, pô. Só o cara com PhD não se entende, porque tem muito ego. Nível altíssimo, mas não tem coesão. Famosa briga de nerd. Os judeus ficaram 2000 anos sem terra. Sem terra. Agora, em 1948, que eles voltaram para Israel, eles conseguiram se juntar. Como? Significado e coesão. Se respeitam todas as mesmas leis. Tu acha que se você der uma maranhense, a diáspora do Maranhão, aí os maranhenses, todo mundo todinho. Deram terra pro Maranhão, a gente ia se juntar, velho. Nem se falava mais, dilui com pó. Porque não tem ritual nenhum significado. Quer ver uma coisa massa pra ti? Sobre família, que talvez tu esteja essa coisa de tu é uma ovelha negra da família, então não sei o que. Não deve ser, foi só mais não te ilude com isso. Em 1900, na década de 60, criaram uma coisa que começou a acabar com as famílias. O que foi? Bicho, é muito simples, é muito legal. O jantar de forno.
Os caras pegaram, começaram a fazer o jantar de forno. A mãe que fazia aquela coisa que gera um valor naquilo que ela fazia, preparava o jantar, não tinha mais. A gente confundiu comer, né, a fundamentação nutricional e comer no quarto, comer horários separados. Acabou o quê? A coisa mais importante que pode ter num clã, numa tribo, numa família. As reuniões diárias, pô. Se tu é meu primo, meu irmão, eu todo dia tô almoçando contigo, velho, como é que fui lá a aula hoje? Rapaz, vou fazer uma prova amanhã e tal. E aí, mano, cadê aquela gata, velho? Eu tô participando da tua vida, tu tá participando da minha. Eu, bicho, eu tô com um problema lá, tô construindo uma clínica ali, tudo. E aqui a gente tá em coesão, a gente cria significados. Aí dá nome aos jantares que a gente faz, pra tu ver, como o judeu faz. Dia de sexta-feira tem um jantar. É o Tsivá. E aí tu não pode faltar, tu não pode faltar, eu não posso faltar. Então os amigos te chamam pra sair, não. Dia de sexta-feira é o jantar da família. E aí tá aqui, a gente ora junto. Cria coesão no nosso significado. Meu amigo, muda totalmente as noções de tribo. Tu acha que o que o governo quer? Dilui as famílias, porra. Tu nasce um menino. O menino dá amor de seu pai. E fica com uma família toda solta. Meu pai não tem mais nem casal. Hoje 3 pacientes meus estavam separando. 3 seguidos, pô. Rapaz, eu fiquei assim, cara, que loucura, velho. Porque o excesso de... É outro assunto, não é pra falar agora. Mas as mulheres não suportam mais o que suportavam antes. E a internet até contribuiu para isso. Ah, não é só elas não, né? E aí as famílias estão se desfazendo. E aí o que acontece? Fica vulnerável, pô. Rapaz, tu bem aqui, tu é filho, esse aqui tem uma irmã. Aí vamos dizer que a irmã dele fica rica e casa com um cara muito rico, dono de hospital, se dá todo mundo bem. Ele precisa de uma internação. A chance dele ir lá e ele ligar pro médico lá e tal e resolver alguma coisa. Agora a irmã dele casa com um pobre, vai embora lá pra Tuntum. Chique Bahia. Vai morar em Tuntum. Nunca mais vê ela. Tu adoece. Qual a chance de tu ir lá pra esse hospital? Nenhuma, velho. Sem plano de saúde. Vai pra UPA. Salvou tua vida? Salvou. A coesão salvou. Isso eu tô dando um exemplo bem raso. Então, quando vocês começarem a ver a historinha da Disney de direito de patriarcalismo, de direito de eu sou livre e amaldiçoar o próprio lar de vocês, vocês vão ficar vulneráveis demais a qualquer coisa. O governo faz o que vocês quiserem, o que quiser com vocês, tudo pobre, acreditando que estão certos. Coesão, família, tribo, significado, clã. Nada mais forte do que isso. As bactérias fazem isso, as abelhinhas fazem isso, os elefantinhos fazem isso, os passarinhos fazem isso, os tubarões fazem isso, os peixinhos fazem isso. Tu acha que a tua vez tu não vai fazendo? Rapaz, é biológico, aprende com a biologia. Agora tem uma coisa bem interessante, tu pode também aprender com a biologia. Tu já viu uma abelha imitando uma formiga? Já viu um cachorro imitando um gato? Eles sabem quem eles são. A gente não sabe nem quem a gente é. Tu pode até ter uma tribo, você nem sabe quem vocês são. Porque isso não é permitido. Não fui eu, foi a biologia. Tu te acha um pássaro? Puro, não perde. Vai lá, perde pra gravidade. Não existe, velho. Então muitas loucuras estão vindo do excesso de direito individual. A gente se iludiu que tem tanto direito que a gente amaldiçoou as próprias famílias. E aí a gente tá tudo vulnerável. Esse mundo aqui, o Sapiens, tá na Terra há 300 mil anos. O Erectus dominou a Terra 1,5 milhão de anos. Tu acha que a gente vai ficar 1 milhão de anos aqui, mano? Com essas bombas atômicas tudinho aí, com essa loucura aí? Meu irmão, eu acho que talvez 100 mil anos a gente... Cara, não vamos viver, velho. Nós vamos se matar. Nós vamos se matar, mano. É muito difícil, pô, muito difícil. Fica aí a reflexão aí pra quem tá em casa. Vai cuidar da sua família. A gente já vai encaminhando agora pro final do episódio, acho que o tempo tá passando ali, e a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o convidado indica livros pra galera que tá em casa, então seja um estudante que tem interesse na área, no que foi falado hoje, que era sobre alta performance, a gente acabou que rodou aí filosofia e tudo mais. E aí queria te perguntar quais tu queria deixar de indicação, podem ser livros não primeiro sobre alta performance, mas a única sobre coisa, a vida, sobre o Gary que Keller. A única coisa, quem é você, para onde você vai? Entenda, a sua unicidade, a sua existência, a sua consciência é intransferível e irrevogável. Por mais que você pergunte para os outros, você está sozinho. Pode estar rodeado de quem for, você sempre está sozinho. Essa vida se trata das decisões individuais e isso nem é uma opção. Então faça a única coisa, saiba quem você é. Sabe que duas coisas que tu pode fazer na vida que vão mudar a tua história. Tu que tem 22 anos, tu tem quantos anos?
23. Meu irmão, duas coisas. Uma, qualquer cara que aí de 100 faz. E vai se dar bem. A preferência temporal. Aquele teste dos marshmallows. Saber que eu comprar um terreno aqui, ao invés de comprar um carro novo, vai me dar uma coisa ali, vai me dar uma coisa ali, vou esperar. E aí tu vai ter muito mais êxito, né? Como as plantações sempre foram. A outra coisa chama-se decisão, velho. Decisão, por isso que eu tô falando a única coisa. Essa é a minha profissão, essa aqui é a minha família, esses aqui são os meus valores, esses são os meus amigos, esse aqui é o meu esporte. Aí tu vai para a contra-existência. Essa não é a minha profissão, essa aqui não é os meus amigos, esse tipo de música não é esse que eu ouço. Decide, velho. Rapaz, é muito massa. Rapaz, a Bíblia é clara. Pior do que quente e frio é morno. É um indeciso. Isso magoa muito, isso arrasta. Então tu pode pegar como premissa da tua vida, saber, passar um tempo para decidir o que eu sou. E não use a felicidade como guia das suas decisões. A pior coisa que tem para um professor falar para um guri de 17 anos é ele fazer a profissão que ele gosta. Isso é um crime. Primeiro que ele não tem passado o suficiente para decidir o que ele vai ser com 90 anos. Um moleque de 17 anos que teve mais consciência da própria existência, com 7 anos, ele tem 10 anos de existência. Aí ele vai dizer para ele, não, porque eu gosto de pintar. Olha que loucura, rapaz. É muita responsabilidade dizer para um filho, não, porque ele não gosta disso. Bicho, pelo amor de Deus. Tu vai ser isso, tu vai ser isso, isso aqui. Claro que tem um mínimo de afinidade. Mas tu quer, Michael? Tu gosta de psicologia, beleza. Tu quer ficar o resto da vida trabalhando com psicólogo liso porque tu ama psicologia? Quer dizer que tu não ama uma casa massa? Tu não ama teus filhos? Tu não ama ir pra Disney um dia ou comprar um carrão ou ir pra Barreirinha? Claro que tu ama. Tu não vai aversar o que tu faz, odiar. Mas se for neutro, irmão, não é fácil o que gosta não, pô. Gosta do que faz. Investe essa frase. Então esse aí, o livro, a única coisa que você pode ler. Outro livro que Pensa e Enriquece. Muito bom para você começar a quebrar as possibilidades. Pensar sobre a riqueza. A riqueza não como dinheiro, tá? Quem tem dinheiro é dinheirista. Vai vir o dinheiro material, a riqueza material, mas é importantíssimo que você saiba enriquecer em comportamento. Eu até gosto de fazer um testezinho do carrinho, né? Eu atendo um paciente que é dinheirista. E aí eu digo pra ele fazer um teste do carrinho. Ele faz uma pistinhazinha e um carrinho. Cara, adiciona na tua vida toda vez que o teu carrinho tiver alguma riqueza de comportamento. Comecei a ler a Bíblia, comecei a me relacionar com pessoas que têm mais afinidade comigo, comecei a nadar, a escrever, a fazer dieta, a parar de beber, qualquer coisa. Aprender piano, aprender um teatro, coisa que eu queria, qualquer coisa que me enriqueça como pessoa. Aí eu pergunto, teu carrinho tá parado? Tá. Meu irmão, o cara só quer dinheiro. Um cara sem interessante na mesa, ele não tem nada pra falar. É uma pulseira de ouro, mas W4 não tem nada pra falar. Ele ganhou dinheiro numa licitação, que ele ganhou dinheiro. Não, é um dinheirista. É ralado. É ralado ser um dinheirista. É mais tu ter dinheiro, porque ninguém te ouve, tá? Havia uma cidade onde havia um homem sábio, mas pobre. Eclesiastes 9, 15 e 16, Salomão. Salomão escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Nessa cidade, essa cidade seria destruída, e esse homem foi lá e negociou, e a cidade não foi destruída. Passado-se algum tempo, eu, Salomão, quis saber desse homem, ninguém mais sabia. Então concluí que a sabedoria sem riqueza não vale nada. Então tu vai ser sábio, mas tem que ganhar dinheiro, senão ninguém liga pra ti. Aí tem outro livro, não é? Aí fica o teu critério aí, se tu quiser mandar mais um. Não, tá bom isso daí. Esse livro já tá bom. Deixa o cara ler esse. Então fechou. Considerações finais aí, Pablo. Então a gente agradecendo a todo mundo que participou. Claro, o Hugo que... Vai deixar no vácuo. Só mostra um. Mas que aceitou vir aqui com a gente para poder debater, principalmente trazer um tema que é tão interessante, né? Que é de alta performance, também neurociência. E acabou indo para filosofia, a gente falou de comportamento. Aí falou da vida. Falou da vida. Um EP sobre a vida. Todo mundo que tá assistindo aqui, tá participando até agora, o nosso patrocinador também é R-Laser. Considerações, Maicon, Hugo. Agradeço a sua audiência, que você continue assistindo. Espero que você tenha gostado desse episódio. E assim, vamos continuar produzindo. Queria agradecer também ao Dr. Hugo por ter feito sua presença aqui. Sei que seu tempo é curto, mas obrigado por disponibilizar aí o seu conhecimento pra gente. E aí, as portas abertas aqui pro Psicotalk. E eu que agradeço a iniciativa, tá? Existe uma distância muito grande entre os pensadores e os executores, aquele que planeja o que faz, e vocês estão fazendo. Rapaz, mesmo que o cara erre isso, é melhor ele fazer do que ficar só pensando. Que é um grande mal da maioria, né? Inclusive meu. Então, meus parabéns, velho.
Vai fazendo, quando daqui a alguns anos tu vai ver esse episódio, vai rir muito. Ih, rapaz, era muito ralado. O jeito que tu falava e tal, aí tu vai ver que tu melhora. É assim, velho. Uma caminhada de 1000 léguas começa no primeiro passo. Então, meus parabéns, velho. Vamos fazendo assim, no bem. primeiro episódio, aí, olha, dá uma vamos vergonha. Deixa eu tirar uma foto aqui do Instagram aqui. Já. Se o assistente pode tirar uma foto aqui, Vamos só finalizando logo o episódio aqui, então. Puxou a selfie aqui no meio do episódio. É isso aí. Vai, ó. Momento selfie aqui no meio do episódio. Deu legal. Fechou. Bom, você que nos assistiu até aqui, agradecemos a sua audiência. Deixa o like no vídeo, comenta aqui, diz o que você achou, deixa a sua opinião e siga-nos também no Instagram, @psicotalkpodcast. Agradecemos você e até a próxima. Valeu, esse foi o... Qual episódio já? Cara, eu A gente nem já tá sei perdido. mais, é só... Finalmente a gente já gravou tanto que a gente se perdeu na contagem. Então, aguardamos você no próximo episódio. Valeu, esse foi o Psicotalk Podcast. Valeu, galera.